Nós cantamos às vezes e pregamos, Jesus salva. Salva de quê? Ele salva até de problemas pessoais, problemas que as pessoas têm, mas a maior salvação que Jesus veio trazer e deixou escrito para nós é salvar o homem do inferno, porque todo aquele que nasce nessa terra e morre vai ter que ir para algum lugar depois da morte. E só tem 2 lugares após da morte, o inferno ou a vida eterna. E aqueles que partem dessa vida e morrem nesta vida, pecando, não crendo em Jesus, não querendo saber das coisas corretas de Deus, quando partir, infelizmente, vai para aquele lugar. A Bíblia diz, não é, que todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, todos que se esquecem de Deus. E qual é a maneira de lembrar de Deus, irmão Giovanni? Através da palavra. Através da palavra? Não... Elisandro, qual é a maneira de lembrar de Deus? Quando nós estamos... eu lembro todos os dias, né? Mas tem gente que só lembra de Deus quando está no aperto. Sim. Bebel, qual é a maneira de lembrar de Deus? Obedecendo. Essa é a maneira. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lembrar de Deus somente na lembrança, na mente, muitos lembram. Até diz, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, mas não lembra na obediência. Não é? Então, quando ele diz aqui, olhai para o Cordeiro de Deus, né? E a palavra de Deus manda também nós lembrar de Deus. Lembra do teu Criador nos dias da tua mudança. Essa palavra lembrar não significa somente você... sim, eu sei que está escrito, o Senhor meu pastor não faltará. Eu sei que está escrito para não falar palavras torpes da nossa boca. Eu sei que está escrito para não falar mal do próximo. Eu sei que está escrito para não fazer fofoca. Eu sei que está escrito, sabe, mas não anda segundo as Escrituras. Eu sei que está escrito que Jesus salva, mas não segue Jesus. Não, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Salvador, mas você segue? Se você não segue, então você não está lembrando de verdade. Você está lembrando só na memória, só na mente. Então, esse hino fala uma palavra aqui, olhai para o Cordeiro de Deus. Jesus falou isso aqui está na Bíblia. Ele disse, olhais para mim e sereis salvo. Olhais para mim e sereis salvo. Olhar é prestar atenção na palavra de Jesus. Prestar atenção no ensinamento. Imagina se a gente olha para Jesus, como é que nós vamos olhar Jesus hoje, se Ele já foi e não está aqui na terra? E a Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvos. Como é que eu vou olhar para Jesus, olhar para Deus? Olhar para a palavra. Uma certa irmã sonhando, ela perguntou ao Senhor, Senhor, eu queria tanto ver Jesus. Aí apareceu uma Bíblia gigante deste tamanho, aberta, na frente dela, e uma voz diz assim, eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que vocês entenderam? Ela entendeu quando acordou. Jesus é a palavra. E está escrito aqui no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, está escrito assim, e ele, filho de Deus, né? E ele tem um nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, quando nós lemos a palavra e obedecemos, nós estamos nos vestindo de Jesus, lembrando de Jesus, Aleluia. lembrando de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Porque quando nós estamos servindo ao Senhor, andando nos seus caminhos, nós estamos agradando ao Senhor nosso Deus, que lá do céu conhece todos os moradores da terra, aqueles que estão no caminho dele e aqueles que não estão. Então, irmãos, esse hino aqui, ele fala assim, olhai para... ele vai falando assim nas vossas cenas, né? Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ou seja, busca o Senhor, viva a palavra. Porque Jesus, quando estava sendo tentado, quem lembra? O que ele fazia quando ele estava sendo tentado? Usava a palavra. Está escrito. Está escrito. E orar. Ele ia orar. Não ficava na vigilância, usava a palavra. Quando o diabo tentou ele ali, ele deu resposta com a palavra. Lá no jardim de Getsêmani, ele estava sendo tentado, ele entrou mais em oração, viu? Ele foi ler, ele foi orar, mas não foi praticar nada contrário à palavra de Deus. Ele podia pedir ao Pai mandar anjo do céu, um exército de anjos para destruir aquele povo. Mas ele mesmo disse, para isso eu vim ao mundo, para morrer por aqueles que hão de ser salvos. Irmãos, o dia do juízo vai chegar. Deus vai ressuscitar todos os que já morreram desde o início do mundo.
Serão milhões de gente diante de Jesus Cristo para serem julgados. Os anjos de Deus vão ajudar no julgamento. E os salvos em Jesus também vão ajudar no julgamento no dia do juízo. No dia do juízo, então, é o dia do julgamento, que todos os mortos vão ressuscitar para comparecer diante do tribunal do Senhor, e vai ser aberto um livro da vida de cada um, a história da vida de cada um. A história dessas crianças, dos que já morreram, a história dos índios, a história dos americanos, dos japoneses, dos brasileiros, não é? Dos pernambucanos, dos cariocas, não é? E assim, todos vão comparecer. E cada um vai ouvir o seu julgamento. E a história da pessoa será contada, será mostrada pelo livro. Eu não sei se esse livro, irmãos, é como se fosse uma televisão, ou se fosse uma imagem que vai aparecer a vida da pessoa todinha, eu não sei como é que é. Mas João diz que viu muitos livros, e foram abertos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas neste livro. Nós precisamos crer na palavra do Senhor e segui-lo para não ir para a eternidade do sofrimento. Enquanto estamos na terra, nós podemos pedir a Deus ajuda para compreender sua vontade e para nos desviar do mal, de toda prática ruim. Viver uma vida de agradecimento, de bondade com as pessoas, né? Alegre com Jesus, e ter a esperança dessa vida eterna. Eu sempre falo sobre isso, para que vocês tenham sempre na mente o que é a vida eterna. É um mundo glorioso onde não haverá mais pobreza, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, não haverá noite. Está vendo a escuridão? Isso aqui lá no céu não existe. Lá no céu não existe noite. Lá não existe noite. Mas lá ninguém dorme, pastor. Do céu ninguém dorme. No livro dos Salmos está escrito que o guarda de Israel, Deus, não dormitará e não tosquenejará. Né? Lá no céu ninguém dorme. Enquanto nós dormimos, os céus estão ligados a nosso favor, né?